Há muitas moradas na casa do Pai, nos disse Jesus, e a nossa morada, o planeta Terra, tem nos preocupado muito nos últimos tempos. Parece que a injustiça, que a maldade, que a enfermidade não cessa nunca. Agora, com a pandemia, temos a impressão de que o mundo não terá jeito. Mas Jesus nos disse: há muitas moradas na casa do Pai, e cada uma cumpre a sua função educadora. Vamos ver sobre esse assunto, estudando um pouquinho sobre os mundos regeneradores e a progressão natural dos mundos. Eu me chamo Wander e sou colaborador da Sociedade Espírita Irmã Rosário. Em 1945, o homem produzia a sua primeira bomba atômica e a humanidade passou então a viver ameaçada pela possibilidade de um extermínio de grandes proporções. Em 1969, Neil Armstrong e seus amigos pisam em solo lunar. Essa combinação de bomba atômica e conquista espacial deixou a espiritualidade muito preocupada quanto aos rumos que a humanidade terrena tomava e a natural ameaça em relação a outros orbes do sistema solar. 50 anos após pisar em solo lunar, a humanidade terrena já consegue conviver pacificamente a partir de uma estação espacial internacional, cuja colaboração envolve várias potências mundiais. Questionado sobre esse ponto no programa Pinga Fogo, veiculado na televisão brasileira, pela TV Tupi, lá pelos anos de 1971, Chico Xavier, respondendo a uma pergunta, disse mais ou menos o seguinte: existia um prazo de 50 anos para que a humanidade terrestre melhorasse em diversos pontos e evitasse que uma nova guerra tomasse forma na Terra. Se isso fosse realizado com sucesso, muitas coisas boas aconteceriam em nosso planeta. O conhecimento científico, o desenvolvimento da tecnologia iria colocar a Terra em um outro patamar em termos de qualidade de vida, e a humanidade terrena passaria a desfrutar de uma nova era de possibilidades. Há muitas moradas na casa do Pai, nos disse Jesus. Não se turbe o vosso coração, disse o Mestre. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois eu me vou para vos preparar um lugar. Depois que eu me tenha ido, continuou o Mestre, vou preparar o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também aí vós estejais. A casa do Pai, é o universo. E os infinitos mundos do espaço são as muitas moradas onde habitam os espíritos para os seus adiantamentos. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o nosso, destinado pelo Senhor para as expiações e as provas? Mas também, segundo o Evangelho, quantos também não são mais miseráveis do que o nosso? E tantos outros que são muito melhores de se viver. Como também há aqueles outros mundos chamados de transição, que se podem denominar mundos regeneradores. Cada turbilhão planetário assim, ao deslocar-se no espaço infinito, carregam em torno do seu centro comum seus mundos primitivos, seus mundos de expiação e de prova, seus mundos de regeneração,
seus mundos celestes e, por fim, os seus mundos divinos. Pergunta no Livro dos Espíritos: são habitados todos os globos que se movimentam no espaço? E a resposta é sim, e o homem terreno está longe de ser, como se supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Na nossa galáxia, chamada Via Láctea, para se ter uma ideia, existem em torno de 40 bilhões de estrelas, cada uma carregando, arrastando consigo uma família de planetas. O universo se expande cada vez mais com a formação de novas galáxias, calculando-se hoje, com os registros possíveis da ciência humana, mais de 100 milhões o número das galáxias que já podem ser vistas. Diante disso, não constitui uma ingenuidade nossa, uma falta de inteligência mesmo, supor que apenas na Terra teríamos seres racionais? Kardec menciona as várias moradas no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, primeiramente, divide em duas ordens: física e espiritual. Vamos ver? Os mundos físicos, tomando como exemplo o planeta Terra, são onde os espíritos se reencarnam e realizam a sua marcha evolutiva pela experimentação sucessiva em múltiplas experiências reencarnatórias. Mas também existem os mundos, ou plano espiritual, tanto superior quanto inferior. São zonas, além da fronteira física, onde a vida palpita com a mesma intensidade que nas metrópoles humanas. Mas, a par do mundo físico e do plano espiritual, seja ele superior ou inferior, também há uma outra morada interessante e que passa muitas vezes despercebida por nós. Que morada é essa? São os vários departamentos da mente, onde se demoram pensamentos e reações, aonde se cristalizam dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito. São nas moradas da mente que, por vezes, o espírito se demora durante séculos e séculos em sofrimento sem fim. Mas Kardec também organiza para o nosso pleno conhecimento os mundos de acordo com as suas categorias, ou seja, de acordo com as suas funções dentro desse plano de evolução. O primeiro grupo de planetas é chamado por Kardec de planetas primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. A vida lá toda é material praticamente e se limita à luta pela subsistência. Lembra dos homens das cavernas aqui? Do homem primitivo no planeta Terra, que gastava 80% da sua energia em busca de novas fontes de alimentação? Pois bem, lá são assim também os mundos primitivos. O senso moral é quase nulo e as paixões reinam soberanas. Existem também, na ordem kardeciana, os mundos de expiação e provas, constituído de almas ainda muito imperfeitas, mas que já realizaram certo progresso quando comparado com os mundos primitivos. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova. Em seguida, vamos ver os mundos de regeneração. São mundos que servem para a transição entre os mundos de expiação e prova e os mundos felizes. Neles, a alma encontra a paz, o descanso e percebe a aurora da felicidade.
e são estimulados para prosseguirem a sua marcha evolutiva. Quando se esforçam, alcançam logo depois os mundos chamados de felizes, onde o bem domina totalmente o mal. E, por fim, nós temos os mundos celestes ou mundos divinos. São as moradas dos espíritos purificados, onde o bem reina absoluto e sem mistura alguma. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito de passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? E os bons espíritos respondem a Kardec: não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para alcançar a perfeição. Quando atingem, então, o grau máximo de adiantamento em um determinado mundo, aquele que vive, passam para um outro, mais avançado, e assim, sucessivamente, até chegarem ao grau de espíritos purificados. Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, desencarnou quando ele tinha apenas 5 anos e passou então a ter contatos com o filho. E o Chico lhe perguntava sobre como seria então esses outros mundos além da esfera terrestre. E ela prometeu que quando tivesse notícia, as traria para o seu filho. E assim ela o fez, trazendo uma série de cartas que ficou registrado com o livro Cartas de uma Morta. Então, Maria João de Deus vai trazer a experiência dela em visita a algumas regiões do Sistema Solar e até fora dele. As descrições dela sobre o planeta Marte nos deixam impressionados. Vejam só, o ar em Marte afigurava-se muito mais leve que o da Terra. Vi homens semelhantes aos terrícolas, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. A vida lá é mais aérea. Poderosas máquinas cruzavam os ares em todas as direções. Não vi montanhas, sendo notáveis as planícies imensas. As águas são muito raras. As chuvas quase não se verificam. A humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente do que a Terra, vejam só. E lá eles não conhecem os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social seria entre eles um acontecimento inacreditável. Vejam só, envolveram-se sem as expiações coletivas. O dia em Marte conta com 24 horas e quase 40 minutos, mas os anos contam com 668 dias. Desde os anos de 1960, houve mais de 40 missões espaciais rumo ao planeta vizinho. Hostil pela sua atmosfera fina, Marte possui temperaturas muito geladas e a aridez do seu solo e as tempestades de poeira dão a entender muitas vezes que ali não existem habitantes, pelo menos à semelhança dos humanos aqui da Terra. O famoso proprietário da SpaceX, Elon Musk, garantiu que até o ano de 2050 haverá no planeta Marte uma cidade com capacidade para abrigar 1 milhão de habitantes. Vejam só que até 2024, 2026 mais ou menos, espera-se que a Lua já possa ser habitada por estações de pesquisa e até mesmo por moradores que queiram se transferir para o satélite terreno.
Maria João de Deus traz também uma experiência de visita a Saturno. Lá ela diz: vi seres estranhos que nada tinham de comum com a humanidade terrena, com as suas membranas à guisa de asas, as quais lhe facultavam o poder de volitar. O dia lá se compõe de 10 horas apenas, mas as estações duram mais de 7 anos terrestres. Os saturninos, vejam só, são altamente dotados de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Souberam eles dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis, fazendo do mundo em que vivem uma das regiões privilegiadas do universo. Chegados a certa idade, os saturninos, vejam só, todos eles ouvem os espíritos, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Que fantástico, né? E Maria João de Deus traz também uma notícia de um mundo que ela chamou de mundo de 3 sóis. Penetramos numa atmosfera rosada, plena de luz, que se irradiava, espalhando sons dentro da mais harmoniosa das cadências que os meus ouvidos escutaram. Os seres pensantes desse mundo são muito superiores aos homens e cuidam somente, vejam só, de trabalhos elevados e de ordem divina. Lá não se conhecem as palavras noite, sombra ou escuridão. E pensar que um dia também viveremos num mundo assim. Mas Emmanuel sempre nos traz de volta a pensar em nós mesmos, as moradas individuais do espírito. Segundo o mentor, os departamentos da mente são, a nosso ver, outras tantas moradas individuais, como repositório das reações mais ou menos felizes das inteligências encarnadas ou desencarnadas. Ou seja, a morada mental do homem, equilibrado, apresenta aquela ordem, aquele anseio, aquela disciplina, aquele respeito encontrados nas residências bem cuidadas do plano físico. Diz que se você quiser conhecer bem uma pessoa, visite-a na intimidade de seu lar. Por isso, Emmanuel concita-nos ao esforço renovador, em busca da felicidade que não se extingue nem aqui, nem no mais além, assegurando-nos que, trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina passo a passo e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Cuidemos do nosso pensamento, cuidemos da nossa casa mental, porque ela é capaz de produzir os maiores voos para o infinito ou também de promover as grandes quedas do nosso espírito. A Terra está deixando a condição de mundo de expiação de provas para mundo de regeneração. Mas a situação material e moral da humanidade terrena nada tem que nos espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos homens que a habitam. Vejam só, se numa penitenciária encontram-se os criminosos, se num hospital encontram-se os doentes, se numa escola primária encontram-se os ignorantes, está tudo certo. A Terra é o lugar ideal para abrigar essa comunidade de espíritos da qual fazemos parte. Mas o Espiritismo tem uma função como elemento regenerador da humanidade, o Consolador prometido do Cristo. Sendo o Espiritismo o principal elemento regenerador, importava que o instrumento estivesse pronto quando vierem os que dele devem servir-se. É o trabalho que se realiza nesse momento e que os precede de pouco. Mas antes é preciso que a grade tenha passado pelo chão para expurgá-lo das ervas parasitas que
abafariam o bom grão. Então, seria necessário que viessem, então, né, muitos acontecimentos na humanidade, como o Renascimento, como a liberdade, a fraternidade, a igualdade, né, anunciadas na Revolução Francesa, a República, o fim do absolutismo, para que, então, o mundo estivesse em condições de receber a semente da doutrina espírita. Na Revista Espírita de 1868, fala-nos dos novos apóstolos do Evangelho de Jesus. É, sobretudo, o 20º século que verá florescerem os grandes apóstolos do Espiritismo e que poderá, por isso, ser chamado de século dos Messias. Então, a antiga geração terá desaparecido e a nova estará em plena força, livre de suas convulsões, formada de elementos novos e regeneradores. A humanidade entrará a partir de então, definitivamente e pacificamente, na fase do progresso moral que deve elevar a Terra na hierarquia dos mundos. Não se turbe, pois, o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai, nos disse Jesus. E vamos trabalhar, todos juntos, para que essa morada, essa casa, essa nave-mãe chamada Planeta Terra, se transforme em mundo de regeneração, pela regeneração de cada indivíduo. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Um abraço.